Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Embrapa elabora um documento que vai nortear as ações referentes a serviços ambientais aqui no Brasil. Exportações de soja brasileiras, elas deverão passar das 75 milhões de toneladas neste ano. O Ministério da Agricultura elevou a estimativa do valor bruto da produção agropecuária relacionada à pecuária em mais de 6%. Vamos falar sobre o mercado da carne bovina, vamos falar também sobre a atividade do agronegócio abelhas no Brasil e vamos comentar sobre o mercado de commodities. O Agora Agro já está no ar. Pesquisadores de 26 unidades da Embrapa em nível nacional elaboraram um documento que vai nortear as ações referentes a serviços ambientais aqui no Brasil. O Marco Referencial de Serviços Ecossistemas e é uma publicação pioneira aqui no país e vai ajudar técnicos, produtores, cientistas e a sociedade em geral a compreender e aplicar os conceitos e termos dessa nova área. Esses serviços eles podem ser aplicados como os benefícios da natureza, como oferta de água, fibras, alimentos, polinização, fertilidade do solo e muitos outros. A obra reúne conhecimentos sobre todos os biomas brasileiros e foi lançada agora no dia 29 de novembro, durante o primeiro seminário Oportunidades e Negócios em Serviços Ecossistêmicos, lá no Rio de Janeiro. O livro já está disponível para download nos formatos PDF e é a primeira publicação em língua portuguesa sobre o assunto a apresentar um alinhamento conceitual dos serviços ambientais, além de perspectivas com foco na sustentabilidade da agropecuária. A agricultura tem um grande potencial para ajudar e manter os serviços ambientais no Brasil, além de valorizar o seu papel na preservação da natureza e economia agrícola. O marco referencial deixa clara a relevância do produtor rural como aliado na conservação da biodiversidade brasileira. Esse livro ainda pontua que o secretário de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa. A estimativa é da Brandalize Consulting. Diante dos últimos números da SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, e mostra que as exportações de soja no Brasil, elas deverão ultrapassar as 75 milhões de toneladas agora nesse ano. O Brasil acumula 71,6 milhões de toneladas e ainda resta um mês e meio pela frente, ainda com muito para ser embarcado e já negociado de acordo com os números da Secretaria. O Brasil já exportou mais de 2 milhões de toneladas de soja no acumulado de novembro, com uma média diária de 201 mil toneladas. A média menor do que a de outubro foi de 211 mil toneladas e mostra que a oferta da oleaginosa nacional está cada vez mais ajustada. Com este ritmo sendo mantido, os números deverão superar as expectativas para o mês e, consequentemente, para o ano. A demanda pela soja no Brasil segue forte, apesar dos problemas enfrentados pela China por conta da peste suína africana, e ela tem sido alimentada principalmente pela continuidade da guerra comercial entre chineses e americanos. Longe do fim, a nação asiática, que ainda precisa comprar para se abastecer até o final deste ano e início do próximo, ante o feriado do Ano Novo Lunar. Ela segue focada aqui no mercado brasileiro. Assim, para a Brandalize Consulting, o ritmo atual mostra que as vendas têm fôlego para se aproximar das 77 milhões de toneladas e até superar esse número. Segundo apurou a pesquisa diária do CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, os preços da soja no mercado físico brasileiro fecharam agora na última sexta-feira, dia 22 de novembro, com preços médios da soja nos portos do Brasil sobre rodas para exportação, caindo 0,6% para R$ 90,69
a saca de 60 quilos. Já nas praças do interior do Brasil, o valor praticamente manteve estável, com ligeira queda de 0,01%, ficando em R$ 85,40 a saca de 60 quilos. Isso uma referência lá do Paraná. Há ainda um suporte grande da demanda sob preços brasileiros, com os chineses disputando a oleaginosa nacional com o mercado interno. A questão cambial e a valorização do dólar americano deve estar no radar dos vendedores nacionais e determinar a tendência de preço nessa semana. O principal foco de atenção do mercado da soja atualmente no Brasil, porém, são as dificuldades climáticas que algumas regiões ainda estão enfrentando no avanço da safra com as previsões climáticas atualizadas. Haverá uma intensificação das chuvas agora nesses próximos dias, especialmente na região sul do Brasil, Paraguai e nordeste da Argentina. O Ministério da Agricultura elevou a estimativa do valor bruto da produção agropecuária, o VBP, relacionada à pecuária em 6,6%. A estimativa mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro dos estabelecimentos. O valor estimado para a pecuária este ano chegou a 209 bilhões de reais, segundo dados divulgados com relação às lavouras. A estimativa chegou em 399,9 bilhões de reais, um valor 0,7 inferior ao registrado no ano passado. No cômputo geral, o VBP de 2019, ele foi estimado em 609 bilhões de reais, conforme dados de outubro. O valor é de 1,7% acima do resultado do ano passado, que foi de 599 bilhões de reais. O VBP ele é calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do país, dos 26 maiores produtores agropecuários brasileiros. O valor real da produção descontada a inflação é obtido pelo Índice Geral de Preços, que é de disponibilidade interna, o IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o mercado da carne bovina, vamos falar também sobre a atividade do agronegócio, abelhas no Brasil e vamos falar sobre o mercado de commodities. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário de alta na carne bovina ele é resultado das aquecidas demandas externas e também interna e das baixas ofertas de animais prontos para o abate. Do lado da demanda, no mercado interno doméstico, é muito comum observar certo aquecimento nas vendas nesta época do ano, quando os atacadistas se abastecem à espera de aumento na procura por carne devido às típicas festas e também de churrascos. No caso das exportações, pesquisadores do CPEA destacam que o volume embarcado pelo Brasil se mantém acima das 100 mil toneladas desde julho de 2018, um resultado que tem sido influenciado especialmente pela demanda chinesa nesta semana, inclusive. Novas plantas frigoríficas brasileiras elas foram habilitadas para exportar carne ao país asiático. Quanto à oferta de animais, ela segue restrita em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. De modo geral, o crescente abate de fêmeas em anos recentes resultou em restrição de oferta de animais. E, nesse sentido, a pecuária nacional vai ter que responder com um aumento de produtividade para conseguir atender a crescente demanda por novos lotes para abate, tendo em vista que o abate de fêmeas atingiu volumes recordes nos primeiros meses deste ano. E agora eu vou conversar com o Armindo Vieira Júnior. O Armindo ele é diretor da
Companhia da Abelha, e nós vamos falar sobre a atividade do agronegócio abelhas no Brasil. Armindo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos falar de um tema muito interessante, mas muito interessante mesmo, que é a situação da apicultura, vamos dizer assim, no Brasil, e uma grande possibilidade de você, produtor rural, de ter aí uma renda extra significativa na sua propriedade. É isso aí mesmo? É isso mesmo, Antônio. A gente quer muito agradecer a rica e feliz oportunidade de mais uma vez estar aqui com as pessoas que nos veem, que nos assistem, né? Para a gente uma alegria muito grande. A apicultura realmente é uma atividade que ela vem crescendo substancialmente no Brasil. Hoje são mais de 350 mil apicultores em todo o país, com uma produção de mel que já está beirando as 43 mil toneladas de mel anuais. Hoje o Brasil exporta praticamente mel para 28 países e abriu recentemente um mercado poderoso, que é o mercado do Oriente Médio, um mercado difícil de entrar. E o Brasil hoje está conseguindo colocar mel aí na Arábia Saudita, em Dubai, em vários países aí do Oriente Médio. Quer dizer, espaço para crescer tem e mercado tem? Espaço para crescer tem e mercado tem. Hoje o Brasil, inclusive até dados recentes que foram estudados pela própria Fundação Getúlio Vargas, elas apontam que ainda existe um potencial de instalação de colmeias no Brasil, de áreas com espaço para instalação de colmeias, de mais de 3 milhões de colmeias no Brasil. Áreas que simplesmente não existem apiários, áreas que simplesmente não existem abelhas ainda. E a gente precisa de produtores no sentido de atender hoje uma demanda que é externa e uma demanda que também é interna no mercado. Falta mel. E o que está precisando? O que a gente está precisando é de apicultores dispostos a acreditar na atividade do agronegócio apícola, pesquisar e entender, que a gente sabe que é cultural do Brasil o fato de ainda os produtores rurais, os fazendeiros, os sitiantes, não criarem abelha. Então, buscar a informação, se informar, né? A partir do momento que ele busca a informação, a partir do momento que ele entende o que é apicultura, a partir do momento que ele tem uma ideia base daquilo que é apicultura, ele implementa a apicultura na propriedade dele e efetivamente começa a produção de mel na propriedade, diversificando aquilo que ele faz dentro da propriedade dele. É uma atividade lucrativa? Ela é uma atividade lucrativa porque se a gente imaginar, por exemplo, existe um custeio em torno do processo de produção do mel no apiário. Esse custeio hoje ele gira em torno, variando de R$ 4 a R$ 6 o quilo, custando na colmeia. É o preço do mel na colmeia. Ou seja, o trabalho que você tem lá dentro da sua propriedade quando você colhe esse mel. Esse mel ele é vendido hoje dentro do mercado varejista, do mercado consumidor, ele atinge cifras de 25, 30, 35, até 40 reais o quilo. Mas isso aí dá mais do que boi e soja. Rapaz, isso dá mais do que boi e soja. A gente até comenta nos cursos que a gente prova por planilhas que a abelha ela dá mais do que o gado, do que o gado de corte, dá mais do que o gado leiteiro, dá mais do que a produção de soja. Então o que é que falta? O que falta é o fazendeiro, o produtor rural se informar para buscar essa informação. Está faltando conhecimento, está faltando informação, porque ninguém faz nada sem informação. Sem dúvida, correto? Ninguém faz nada sem informação, senão você permanece numa situação onde você só produz, só busca aquilo que é o convencional. E o interessante é que você faça aquilo que ainda uma ampla maioria não está fazendo. Porque aí, a partir desse momento, você já vai estar se diferenciando pelo fato de buscar um produto novo para produzir dentro da sua propriedade. Quer dizer, a gente coloca a abelha para trabalhar para a gente. Basicamente, a gente trabalha, acho que 2, 3 vezes por ano só. Literalmente. Você vai numa média ali de 2 vezes por mês no apiário. Você não tem que estar todo dia no apiário. O cara está ali com um gado de leite, ele tem que estar todos os dias, 4 da manhã, tirando leite, né? A mesma coisa com outros animais. A abelha você vai 2 vezes por mês para fazer atividades pontuais, porque ela busca tudo que ela precisa. Armindo, e a sua empresa, ela está oferecendo agora um curso à distância sobre apicultura, né? Exatamente. Me fala rapidinho sobre isso aí. É o curso online gratuito de introdução à apicultura. Certo. Né? Esse curso online à distância, no sentido de objetivar, mostrar o dia a dia do apicultor, mostrar o processo de produção de mel e mostrar as oportunidades que a cadeia do agronegócio abelhas oferece. Quando você pega esses 4 módulos que a gente está disponibilizando, é no sentido exatamente de trazer essa informação que você, produtor rural, necessita, no sentido de estabelecer uma atividade agropecuária diferenciada e nova no cenário nacional. Bom, então se você
tiver interesse, tiver um celular, tiver conectado à internet, fique tranquilo. Basta você entrar na internet ou então você ligar para o 62 32 82 14 89 que está aí no seu vídeo, ou 991 8143, peça informação, conversa com o Armindo, que ele vai te dar todas as dicas de como você passar a ser um apicultor profissional. É isso mesmo, né? É isso aí. Então tá bom. Armindo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente interessada. Pode ficar tranquilo. Antônio, a gente quer agradecer demais essa oportunidade. Seja muito feliz aqui com o seu programa. Valeu. Aqui. A gente sempre fica muito satisfeito de estar aqui participando com você. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre mercado de commodities, trigo, produção, importação, consumo e também sobre a Bolsa de Mercadoria e as maiores altas do setor no trimestre. É um minuto só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Sempre muito bem-vindo, com informações altamente importantes. E hoje nós vamos falar de um tema interessante. Vamos começar com o trigo brasileiro. O Brasil é um grande importador de trigo. E é justamente o nosso início dessa conversa agora, né, Luiz? Olá, Toninho, tudo bom? Eu estou, e o senhor? Estamos aí na luta e um abraço a todos os amigos aí do programa Agora Agro. Tá. E como é que está o trigo, Luiz? Trigo Brasil mostra mais uma vez aí a dependência dele das importações, né? A gente vem acompanhando aí a safra brasileira. Esse ano o Brasil produziu basicamente o que ele vinha cumprindo ali, próximo de 5 milhões de toneladas, né? E a gente acredita que novamente a gente vai precisar dos mercados internacionais. Quando nós olhamos ali o que está na tela, você observa que o Brasil desde 2009 nós tínhamos 5,9 milhões de toneladas, era a nossa produção de trigo, basicamente ali no sul do país, né? E hoje, fechando 2019 com 5,4. O melhor momento nosso de produção foi em 2016, Antônio, onde nós rompemos lá os 6,7 milhões de toneladas. E você observa que o Brasil é praticamente um importador do dobro do que ele produz ali, em torno, nós chegamos a importar 7 milhões de toneladas, 6, 8 milhões, e o nosso consumo é um consumo também muito forte, né? Nosso consumo de trigo é forte. E esse trigo excedente, ele vem do Canadá, basicamente do Canadá, da Argentina e também alguma coisa agora dos Estados Unidos. Tanto é que o acordo do Brasil com os Estados Unidos para a questão da carne brasileira entrar lá, havia um condicionante que o Brasil iria comprar 750 mil toneladas de carne. Sem imposto, né? Sem imposto, porque o Mercosul tem as questões das tarifas serem liberadas nos países do Mercosul. O que a Argentina, logicamente, não ia achar satisfatório. Mas mostra que esses preços aí do trigo devem manter firme também. Nós temos outros grãos aí com preços razoáveis, então o Brasil vai ter pode ser que o pãozinho também suba um pouquinho aí na padaria, né? Os custos internos devem aumentar um pouco, e esse trigo está chegando aí de outros países, o Brasil está repondo seus estoques. Então, a gente acredita também que pode haver mais uma perda no sul devido a problemas climáticos, e mais uma vez o Brasil é extremamente dependente do trigo internacional para o equilíbrio de oferta e demanda. E se quiser ter trigo aqui no Brasil, é aquela velha história, toma lá da cá. É um vai e vem. Nós temos que comprar trigo dos Estados Unidos sem tarifa, em contrapartida, a gente vende carne bovina para ele. É isso aí. E é assim que a coisa anda, né? Exatamente. Luiz, Bolsa de Mercadoria. O que nós tivemos as maiores altas na Bolsa? Tivemos aí uma situação onde nós mostramos, trouxemos para mostrar para você aí, as posições de algumas empresas e alguns setores nesse ano que se fechou.
onde nós mostramos aí no terceiro trimestre, né, Antônio? Nós estamos comparando o terceiro trimestre de 2019 com o terceiro trimestre de 2018. Julho, agosto, setembro, né? Isso. Aí quando eu venho aí, Antônio, você vê que quem mais ganhou dinheiro no Brasil foram os bancos, onde eu tenho 24 empresas listadas na Bolsa, né, que são ali os grandes bancos brasileiros, e dentro desses 24 bancos, aí, basicamente, 4 bancos são detentores ali de quase 80% daquele lucro que aparece de 21 bilhões, né, e você vê que os bancos cresceram 14% em relação ao terceiro trimestre anterior, né, e o petróleo e gás ali também, que representado por 9 grandes corporações na Bolsa, que também tiveram ali uma projeção de 11,9 bilhões, com um aumento de mais de 51%. Né? Muita coisa, né, Luiz? Muita coisa comparada ao semestre anterior. E energia elétrica, que aparece ali também com um crescimento relativamente forte, né? Você vê, são 38 empresas com 8 bilhões e que representou 157% em relação ao anterior. Na mineração, a gente tem aí também as empresas maiores, são basicamente muito concentradas, 3 empresas, mas também foram segmentos aí que cresceu aí 13, né? Quer dizer, quem comprou ações na área de energia, bamburrou. Esse quadro ele é interessante o seguinte, que ele mostra alguns setores que você pode começar a enxergar diferente para tomar uma decisão de investimento. É verdade. Fala, eu vou para essa área, eu vou para aquela ali, qual vai poder me dar mais segurança de investimento, além de você analisar os balanços das empresas, o que as empresas estão fazendo, que não se compra ação só pelo cheiro ou pelo gosto do produto. Você tem que enxergar lá na frente. Exato. Luiz, e as que tiveram maiores baixas? Também tivemos, porque do mesmo lado... Do mesmo jeito que sobe, desce, né? Tem uns que choram, outros vendem lenço, né? Então o mercado está aí mostrando a Bolsa com o terceiro trimestre também, já mostrando os prejuízos, né, Antônio? E você observa que o número de empresas aí na área de papel e celulose, e aí a gente tem um dos fatores que foi responsável é a Suzano, né? Então foi isso que aconteceu, uma queda, né? Então exatamente isso aí. Mostrou que algumas empresas realmente caíram, e no agro, Antônio, tivemos 5 empresas que forçaram também a agro e pesca, fez um prejuízo de 358 milhões de reais. Agora, tem um ponto interessante, Luiz, que eu gostaria de comentar nesse finalzinho de programa, que é em relação ao boi gordo, que tem de churrascaria, espetinho pela rua, o pessoal xingando e reclamando do preço da carne. Meu filho, o mercado lá fora está super aquecido. O que aconteceu com o boi, Luiz? Aconteceu com o boi que muita gente acha uma coisa que foi outra, né? Quando você analisa o mercado de boi de 94 para cá, quando você olha a inflação de 94 para cá, ela foi corrigida em 1.069%. A correção do salário mínimo foi 1.440. E quando eu olho a correção da arroba do boi de 94 para cá, 749%. Então, muitas vezes nós tivemos aí picos de aumento no mercado de boi de 94, em outros anos anteriores, onde o boi subiu 60%, 65%, 70%, e hoje nós estamos numa média de 52% de aumento. Então, a nível de referência, o boi não reajustou, se você olhar esse gráfico aí, ele não reajustou a inflação, na verdade, né? Tá caro? Tá, mas se você olhar a inflação, ela foi registrada em 1.069. Então, o produtor de boi ainda pode buscar preços melhores ainda que para poder se reajustar esses índices, porque nós não podemos esquecer e acompanhar os outros índices de mercado. Claro. E só como curiosidade, quem é pecuarista de gado de corte, produção de carne, sabe muito bem o que eu vou falar. Por muitos anos, por muito tempo, o pecuarista amargou muito prejuízo, né, Luiz? Muito prejuízo, e um setor que ele nem tem ainda o preço de garantia, o preço mínimo de garantia, né? Não tem nada. Quando o milho, a soja não tem alguma coisa, é cada um por si, Deus por todos, e vamos em frente. Então é uma situação realmente de luta e bravura do produtor. Isso não significa dizer que a vaca foi pro brejo, ela simplesmente está saindo do brejo. Luiz, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa, temas excelentes. E até o próximo programa. Eu que agradeço a todos. Obrigado, Luiz. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: o caminho mais curto para se fazer muitas coisas é fazer somente uma coisa por vez. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.